Quando a gente fala de jogos polêmicos, pessoal, normalmente o pessoal fala de Carmageddon, fala de GTA, fala de até o Manhunt, mas tem um jogo que é bem mais polêmico que esses jogos, bem mais mesmo, e que é considerado provavelmente a série de jogos mais polêmica de todos os tempos, que fez até mesmo o pessoal do Black Eyed Peas lá falar que isso aqui é comparável a várias atrocidades que acontecem no mundo, como guerras, bombas nucleares e afins. Hoje eu vou falar realmente profundamente da série Postal, que é com certeza uma das minhas favoritas dos games. Lá em 1997, o pessoal da Running with Scissors queria lançar um game aí que era isométrico e tal, e eles começaram a ter ideia em algo inspirado em certos casos que acontecem com carteiros nos Estados Unidos. Tem muito carteiro nos Estados Unidos que do nada fica maluco devido à vida difícil que eles levam, ao estado de como eles trabalham, toda essa correria. E tinha carteiros que basicamente começavam a enlouquecer, matar gente ou fazer bobagem. E aí surgiu o termo Going Postal, porque, né, o pessoal trabalhava em coisa de postal, né, de postar coisa, assim, carteiro trabalha em postal, tecnicamente, né. E aí foi desse ponto que surgiu essa ideia de ter esse nome, Postal. Esse jogo é bem diferente do resto da série, ele tem uma pegada mais sombria, uma pegada mais estranha, mais ligada à psicopatia, mais ligada à insanidade mental, basicamente até um toque meio esquizofrênico. É um negócio que visualmente é bem perturbador, quase não tinha história, era mais ligado a tipo, a cerne de tipo um jogo divertido, um shooter divertido, com um lado mais edgy, entendeu? Mas que ao mesmo tempo tinha um pouquinho de crítica social, um pouquinho de mensagem sobre saúde mental, era bem interessante. Mas já nessa época já tinha político babaca chato reclamando: esse jogo é muito violento, esse jogo fala de problemas graves que acontecem no nosso país e tira onda desse problema. Aquele caso de político babaca hiperreligioso que vê todo o jogo como algo problemático. Pessoal que normalmente é corrupto e usa a religião como algo pra tampar a sua falta de moral, né? O que acontece desde os anos 90 com os games, é muito triste. Inclusive, devido a isso, o jogo acabou sendo banido na Alemanha, em outros locais também. A galera ficou: esse jogo é muito violento, esse jogo é muito problemático, né? Inclusive o CEO da Running with Scissors achou essa situação super engraçada, começou a fazer piada, a sacanear com isso. E eles começaram a notar, isso é algo que a gente pode pegar e até tirar onda nos nossos jogos. E aí que isso nos leva pra provavelmente o meu jogo favorito da série. No Postal 2, eles deixaram de ser um jogo isométrico, com visuais pré-renderizados nos mapas, começou a ser um jogo de estilo FPS, sendo feito aí na Unreal Engine 2, e que pessoalmente para 2003 acho que é um jogo bem bonito. Com um mundo em sandbox, eu não diria que é exatamente mundo aberto, né? É um mundo aberto que é tecnicamente com loading screens, né? Mas você basicamente tá livre pra fazer o que der na tua telha. Dessa vez, o Postal Dude no jogo tá lá pra fazer tarefas banais, pegar um leite, fazer, tipo, a lista que a gente tem em casa, né, de fazer coisas de compra, essas coisas assim, vida normal, né? Aí, você vai lá comprar o leite, você vai fazer essas coisas, ou você na rua tá passando um pessoal performando, fazendo tipo, um monte de gente tocando instrumento e tal. E tipo, é que nem na vida real, você pode decidir se você quiser, se você meter de maluco ou você for meio psicopata, você pode chegar, pegar uma arma e matar todo mundo. E o jogo é isso, é sobre você ter tanta liberdade pra você ou viver uma vida normal, comprar um leite, ou se você quiser enlouquecer, se alguém doente da cabeça, chegar e matar alguém. E isso está totalmente na decisão do jogador, assim como tá na decisão de uma pessoa na vida real de fazer uma coisa dessas. Se você quiser, você pode pegar gasolina e tacar nos outros e matar. Se você quiser, você pode mijar nos outros no jogo. Você pode usar o rego de gato
como um silenciador de armas, é sério, você pode usar isso na 12. Os NPCs nesse jogo são muito espertos, eles reagem ao seu comportamento e tem um sistema muito legal de desmembramento. Você consegue soltar a cabeça dos bonecos, você consegue soltar braço e você consegue chutar. Inclusive, isso foi algo que até me inspirou no Aviãozinho no Tráfico 3, abrir um portal pro inferno na favela tentando rever Michai e preciso fechar. Assim como você consegue chutar, tipo, pedaço de corpo dos outros, fazer essas coisas assim no Postal, você também consegue fazer isso no Aviãozinho no Tráfico 3 e eu pensei muito nisso por causa de Postal. No meu é um pouco mais automático, né, do que o Postal 2, mas um dos motivos de eu querer adicionar porque é algo que, pô, é inspirado em Postal. E engraçado que o mundo aberto desse jogo é um dos mais convincentes e mais interativos dos games nos anos 2000. Chega no Metacritic desse jogo, que eu considero, na minha opinião, um jogo nota 9, você vai ver que é um jogo com uma nota baixíssima. E tudo isso tem a ver com, o humor do jogo é ruim, esse jogo aqui é violento, esse jogo aqui demonstra tudo que tem de ruim na sociedade. Coisa de certos críticos babacas da época. Por exemplo, você via jornais e noticiários falando mal desse jogo, dizendo que é um erro pra sociedade, um problema, não sei o quê. E diversos senadores e políticos, assim como o primeiro, nesse foi ainda mais, né, tentaram banir o jogo, diversas. E devido a isso, a Running with Scissors lançou até um baseado num desses senadores idiotas. O jogo tem um modo chamado Liber Mode, que é baseado numa versão que você não consegue fazer nenhuma violência, é um modo super mais fácil e idiota do jogo, pra simplesmente agradar esse pessoal ou simplesmente, melhor, sacanear essa galera idiota. Cara, é uma situação tão complicada que se tornou até tópico num dos clipes lá do Black Eyed Peas no Where is the Love, que eles começaram a colocar onde está o amor. Eu acho que isso é um dos clipes mais estúpidos que eu já vi de qualquer música. Eu gosto pra caramba do Black Eyed Peas, mas eu sinto que eles erraram nisso. Botar a culpa dos problemas, botar um monte de coisa, guerra, problema, e no meio botar a imagem de uma molecada jogando um Postal. Tá bom que tem problema, tá bom que causa guerras, tá bom que não é devido à nossa sociedade ser extremamente corrupta. Realmente é um dos clipes mais estúpidos da história da música, na minha opinião. Muito idiota. A franquia ficou parada um bom tempo. Ela teve uma volta, um comeback de verdade, lá em 2014 com Paradise Lost, que é um jogo maravilhoso. Eu nem consigo chamar isso de uma expansão ou DLC. Aquele é o Postal 3 de verdade. Aquele jogo é muito bom. E também a série voltou em 2016 com Postal Redux de 2016 lá, que é tipo como se fosse um remaster do Postal 1 de 97, que é muito legal e muito bem feito. Eu sei que tem uma galera que torce o nariz com Postal Redux, mas eu achei muito legal, tá? Eu sei que vocês notaram, mas eu tentei até pular de falar isso porque eu odeio esse jogo, né? Mas vou falar, não tem como o vídeo ficar completo sem falar desse jogo. O Postal 3 foi feito por um estúdio russo, pessoal, sem a supervisão direta do pessoal lá da Running with Scissors. O pessoal desse estúdio aí que tá aparecendo agora na tela, que eu sempre esqueço o nome dessa porcaria desse estúdio, de tão incrível, tão pra frente que é esse estúdio, tão visionário que é esse estúdio, aí é o nome do estúdio aí, eu sei que começa com A, ou se não começa tô nem aí, o estúdio é esquecível pra mim. Só que o problema não é exatamente eles, o problema é mais a questão da crise econômica que os Estados Unidos teve aí nos anos 2000, lá depois de 2008. Devido a isso, começou a ferrar todo o desenvolvimento do jogo. Eles tinham um budget específico que eles arrumaram pro game, eles tinham mais tempo, e também começou a ter um monte de problemas de desenvolvimento. Então a ideia de ser um jogo meio mundo aberto, mais bem feito, uma expansão do que a gente tinha no Postal 2, começou a ser totalmente destroçada no game. Tem muita gente que sonha em jogar tipo um Postal 3 baseado na beta. Então os caras basicamente deram mais do que Nukem Forever, lançaram uma versão juntando o que tinha ali disponível da estrutura com tipo uma equipe bem menor e lançaram com a barriga lá em 2011 essa porcaria. É um jogo que sinceramente tem um humor muito mequetrefe, e esse ponto é devido a não ter a Running with Scissors junto, tem uma jogabilidade bem ruim, o que é impressionante terem conseguido fazer logo com uma engine tão boa como a Source, que tem base de gameplay vindo lá na sua raiz desde a época aí de um Quake, que é tipo a base perfeita de um jogo. Você tem que ser alguém com muita má sorte, muito má gestão pra fazer algo ruim na Source, e que com certeza é um game que é vergonhoso. É realmente o único Postal que eu posso dizer que é ruim. Esse game, cara, pô, até o pessoal da Running with Scissors fala, esse jogo pra gente não é o Postal 3 e por favor não comprem o Postal 3. Os próprios caras que hoje estão de novo, né, fazendo jogos da franquia falam, não compra esse jogo aí que é uma vergonha, entendeu? É bem triste o caso do Postal 3. Poderia ter sido um ótimo jogo, mas acabou sendo uma vergonha.
E aí, pessoal, nos anos 2020 foi anunciado finalmente o Postal 4. Esse que a gente acredita ser realmente o sucessor do Postal 2. Esse que é o jogo que muita gente fala que é a sequência de verdade do Postal 2, que foi feito pelo pessoal da Running with Scissors mesmo. Eles voltaram com uma fênix, né, com questões assim do pessoal ajudar em crowdfunding, um caramba 4, poderem voltar e lançar esse game. Aí eles colocaram na Steam como um Early Access. É um game que eu vou te dizer, não é tão bom quanto o Postal 2, e é extremamente bugado, acontece, né, mas... pô, dá de 10-0 no Postal 3, é um jogo muito divertido de se jogar, tem muita coisa, tem como tu andar de carrinho por aí, tem muita dessa questão de você desmembrar os caras, poder fazer cada loucura, é realmente uma experiência muito divertida, mas que claro, não é tão bom quanto o Postal 2, poderia ser bem melhor, e eu torço que no futuro os caras atualizem mais e tornem o 4 melhor do que está no momento. Mas realmente ele é muito maneiro, tem mundo aberto, assim, um mundo aberto bem expansivo, tem uma continuação da história do Postal Dude e aparece até o Civ, eu adoro o Civ, cara. O Civ é uma lenda, ele aparece no jogo aí, o Civ é um cara brabo. E algo maneiro é que também adicionaram várias dublagens diferentes. Um ponto que eu fiquei tão irritado e nem quis falar na parte do Postal 3, ou melhor, não lembrei de falar, é que tinha um dublador diferente no Postal 3. E nesse tem como tu colocar tanto o Rick Hunter, que é o dublador original lá do Postal, né, do Postal 2, e também o dublador do Postal 3, e tem até outra opção que é o dublador do Duke Nukem, velho. Você tem várias opções de dublagem, o que é algo bem legal e que agrada a todo mundo, agrada até fãs de Duke Nukem que não tem nada a ver com o rolê, né. O jogo trouxe toda aquela essência bem de críticas sociais à sociedade, sacaneando político falsamente moralista, um negócio bem maneiro mesmo. Postal Brain Damage para alguns é o melhor da franquia, porque ele basicamente é um boomer shooter, e quando normalmente o jogo é boomer shooter, ele é bom pra caramba, cara. É um jogo que lembra muito de um Eternal em estrutura, é um jogo que você tem toda aquela questão de gancho, toda aquela questão de plataforma, toda aquela questão de arenas, explosões, doideiras e o caramba 4, cara. É muito louco, é tipo basicamente o Postal Dude doidão em diferentes realidades, extremamente psicodélico, tipo como é a mente do Postal Dude, o caramba 4. É muito louco e muito criativo, você vê tipo coisas desde tipo uma neighborhood dos Estados Unidos com tipo todo um tom maluco, estranho. É super criativo nesse ponto e super divertido de se jogar. A jogabilidade é uma delícia. A equipe que fez, que tá aparecendo o nome aqui agora, realmente ficou de parabéns aí, cara. Quando eu joguei, me diverti pra caramba. Tá de parabéns a todos que fizeram esse jogo. É realmente um dos melhores boomer shooters. E é por isso que ele sempre tá lá no top de vendas lá da Steam, dos jogos mais vendidos dos boomer shooters. É realmente um orgulho pra cena. Eu, como desenvolvedor indie aí, que fiz o Aviãozinho do Tráfico 3, falo com convicção, é um dos melhores jogos aí da nossa cena. Todo aquele estilo Quake, todo aquele estilo do Duke Nukem, principalmente estilo Doom Eternal. O gráfico meio retrô, visualmente, propositalmente é lindo, cara. A direção de arte é show de bola. Realmente um clássico imediato. E Postal é uma franquia que tá realmente muito viva, pessoal, e que vai continuar viva aí. É muito bom ver o pessoal da Running with Scissors ajudando a manter esse sonho vivo, pessoal. A gente vai ter aí agora o Postal 2 em realidade virtual. Você vai conseguir jogar o jogo tipo Postal Dude aí, fazendo várias loucuras dentro da realidade virtual. Mas claro, é decisão sua, se você quiser, você compra leite, né? Aí você, pô, vai poder mijar os outros na rua, você vai poder tacar fogo nos outros com gasolina e tudo com a sua mão mesmo, fazendo assim, ó. Vai ser bem divertido. E a coisa que define Postal pra mim é isso, é um jogo divertido. E que inspirou em muitos pontos o humor que eu fiz no Aviãozinho do Tráfico 3, abrir o portal pro inferno na favela tentando reviver Michai e preciso fechar. Todo esse tom de insanidade, todo esse tom de certas críticas sociais, no meu caso, a estrutura social do Brasil, né? Vem muito de Postal, um jogo que eu lembro que eu joguei quando eu tinha 13 anos, o 2, né, e que eu nunca esqueci. Sempre era um jogo que eu voltava em algum momento. E que bom ver essa franquia sempre voltando, porque ela é boa demais. E bom, pessoal, me segue nessas redes sociais que estão aparecendo agora aí na tela, Facebook, Instagram, Sinal de Fogo, TikTok, Cambalhotinha, YouTube, o que você quiser você me segue aí, vai estar aparecendo na tela aí agora. E compre meu jogo aí, Aviãozinho do Tráfico 3, abrir um portal pro inferno na favela tentando rever Michai e preciso fechar, tá? Compra aí, tá na Steam, baratinho, só R$15, pelo amor de Deus, dá essa ajudinha aí pra um desenvolvedor independente. E é isso. E também compra a trilha sonora se você quiser, se você curte um breakcorezinho doido. Valeu!